Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês já sabem, eu me chamo Lucas Torres e sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula de resolução de exercícios. Nessa aula, iremos resolver o exercício de fixação referente à aula 2 do nosso curso de Introdução à Lógica de Programação. Bem, neste exercício, você terá que checar se uma pessoa será aprovada, reprovada ou irá para a prova final da UFRN. Lembrando que as condições para uma pessoa ser aprovada é ter a média 5, nenhuma nota menor que 3, ou ter média 7. Para uma pessoa ir para a prova final, basta ter média 3 ou mais, e para uma pessoa ser reprovada, basta ter média menor que 3. A entrada serão 3 números racionais, ou seja, do tipo float, e a saída é você informando ao seu usuário se ele foi aprovado, reprovado ou está em recuperação. Um exemplo de entrada seria 6, 5 e 3, e um exemplo de saída seria você está em recuperação. Bem, para começar o nosso código, iremos criar 3 variáveis, que iremos chamar respectivamente de nota 1, 2 e 3. Essas variáveis serão do tipo float, porque o número que nós vamos armazenar nela é uma nota, e a nota vai de 0,0 até 10,0. Então, o usuário pode tirar 9,6, o usuário pode tirar 3,2, portanto, teremos que utilizar uma variável do tipo ponto flutuante. Para receber o que o nosso usuário vai nos informar, deveremos utilizar a função input. Informamos o que nós queremos dele, que é a nota 1, e podemos repetir esse processo nas outras duas notas, nota 2 e nota 3. No momento que nós compilarmos o nosso código, ele vai pedir a nota 1, por exemplo, 3, a nota 2, por exemplo, 6, e a nota 3, por exemplo, 5. E nada mais vai acontecer, porque a única coisa que nós fizemos foi perguntar ao nosso usuário a nota 1, 2 e 3 e armazenar nas variáveis nota 1, 2 e 3, respectivamente. Bem, o próximo passo seria criar a média dessas 3 notas, que é o que realmente vai nos importar no final das contas. Logo, vamos somar nota 1 com nota 2 e nota 3 e dividir a soma dessas 3 notas por 3. Assim, nós teremos a nossa média. Vamos dividir as nossas condicionais em 2 grandes blocos. O primeiro é se o usuário tiver uma nota menor que 3. Para saber se o usuário teve pelo menos uma nota menor que 3, iremos utilizar o comandozinho OR. Tal que, se a nota 1 for menor que 3, ou nota 2 for menor que 3, ou nota 3 for menor que 3, iremos entrar nessa condição. Se a média do nosso usuário, ainda assim, conseguir ser maior ou igual a 7, vamos informar ao nosso usuário que ele foi aprovado. Se não for maior ou igual a 7, mas se for maior ou igual a 3 e menor que 7, iremos informar ao nosso usuário: você está em recuperação. Entretanto, se nenhuma das 3 condições, ou melhor, se nenhuma das 2 condições forem atendidas, nós iremos informar ao nosso usuário que, infelizmente, ele foi reprovado. Bem, você concorda comigo que o usuário ou terá pelo menos uma nota menor que 3, ou todas as notas vão ser maior que 3? Logo, nós não precisamos usar o comando elif, e ao invés disso, iremos utilizar o próprio comando else. E vamos à nossa primeira condição. Se ele conseguiu tirar todas as notas maior ou igual a 3, significa que se a média dele for maior ou igual a 5, teremos que imprimir para o nosso usuário que ele foi aprovado. Além disso, impossível o nosso usuário ter tirado uma média igual ou menor, ou melhor, menor que 3. Por quê?
porque ele só pode ter tirado no mínimo 3. Então, a menor média que ele vai ter é 3. E com a média 3, nós iremos dizer que ele foi para a recuperação. Nós também poderemos colocar uma condição aqui, do tipo, se a média for maior ou igual a 3 e também for menor que 5, enfim, poderíamos, isso aqui não está errado. Acontece que, se o nosso usuário teve todas as notas igual ou maior que 3, ele nunca vai ter uma média menor que 3. Significa que essa condição aqui não faz diferença alguma. E se o usuário não teve uma nota maior ou igual a 5, obviamente ele vai ter uma nota menor que 5. Então, essas duas condições que estão colocadas aqui são redundantes. Significa que um comando else já resolve absolutamente tudo para a gente. Então, vamos compilar o nosso código e fazer os testes. Se o usuário foi muito bem e tirou um 10, na segunda unidade ele já não foi tão bom, tirou um 2, mas na terceira unidade ele conseguiu tirar um 9, significa que a média do nosso usuário vai ser 21 dividido por 3, 7. E com média 7, você é aprovado, independente de ter tirado nota menor ou maior que 3. Porém, se o nosso usuário foi muito ruim na primeira, na segunda e na terceira foi pior ainda, ele vai ficar em recuperação. E se o nosso usuário simplesmente não estudou para nenhuma prova e tirou 0 em todas, ele vai entrar na primeira condicional, a média dele vai ser 0, logo ele não vai satisfazer essa condição, não vai satisfazer essa condição, entrará para esse bloco de comandos. Você foi reprovado. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado e vejo você na próxima resolução de exercícios. Até mais!